Seja muito bem-vindo ao Overcast, o podcast do Over Club Family Office que aborda temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de repatriação, a Lei 14.973, e para isso eu trouxe dois especialistas no assunto para a gente conversar um pouquinho. Bom, vou começar apresentando aqui o Davi. Davi é advogado, autor de livros consagrados como Planejamento Patrimonial, Família, Sucessão e Impostos, mais conhecidos como a Bíblia do Planejamento Patrimonial, e eu falo isso porque, de verdade, nós aqui do Overclub usamos muito os livros que eles escreveram. Outros livros também, né, como Tributação das Aplicações Financeiras em Empresas Offshore e Trust no Exterior, palestrante por mais de 30 anos nas áreas do direito tributário, planejamento patrimonial e sucessório, é sócio fundador do BLS Advogados e responsável pelo departamento de Wealth Planning do escritório, que atende mais de 100 famílias nas áreas de planejamento patrimonial e sucessórios no Brasil. Além disso, é coordenador editorial da revista Seu Patrimônio, a única revista digital e gratuita sobre planejamento patrimonial, sucessório e financeiros de pessoas físicas, que inclusive eu já tive oportunidade de participar por algumas vezes. Muito bem-vindo, Davi. É um prazer estar contigo hoje para a gente falar desse tema. Prazer é todo meu, Walter. Aqui é uma grande oportunidade, acho que para a gente esclarecer alguns pontos dessa nova lei, né? Acho que o tema que você trouxe é bastante oportuno, a gente tem um prazo, né, relativamente curto para as pessoas tomarem uma decisão, e nada mais oportuno do que ter aqui um podcast, bater um papo para as pessoas poderem conhecer um pouco mais e eventualmente tomarem alguma decisão ou não tomar essa decisão até ali o final do ano. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Maravilha, bacana. Vamos falar bastante sobre esse tema e a urgência desse assunto aqui. Estamos também aqui com o Felipe, ele é advogado, autor do livro Renda Variável, em coautoria com o Davi, é palestrante por mais de 15 anos nas áreas do direito tributário, planejamento patrimonial e sucessório, é associado do BLS Advogados, atuando no departamento de Wealth Planning do escritório como responsável técnico pelas áreas de obrigações acessórias, declarações de imposto de renda, declarações do Banco Central, entre outros. Muito prazer estar contigo aqui, Felipe, ou Lousada, como eu te chamo. Poxa, Walter, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui contigo, bater um papo sobre essa nova lei, que, além de tudo, me parece ter aí pegadinhas, complementando aqui a apresentação do sócio Davi. Vamos lá, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos sim. Bom, vamos começar com esse tema, mas antes disso, roda a vinheta. Felipe e Davi, vamos falar um pouquinho então sobre essa lei de repatriação, né? Foi publicada recentemente, acho que trouxe algumas novidades importantes, né? Acho que o pessoal que está assistindo a gente tem algumas dúvidas ou simplesmente não tem ideia do que está acontecendo, mas sabe que normalmente quando a gente lança um podcast de urgência, assim, é porque tem alguma coisa que requer data, e como você falou no início, requer algumas datas, caso a pessoa opte por seguir em frente. Então, para quem chegou agora, caiu de paraquedas, eu acho que a primeira ideia é a gente falar um pouquinho quais são os principais pontos dessa nova lei, para situar e colocar o pessoal um pouquinho nessa página. Maravilha. Na verdade, essa lei, só para dar um contexto, ela tem um montão de coisa que não tem nada a ver com o planejamento patrimonial sucessório, tem uma série de dispositivos aplicados às empresas, né? Mas o que ela trouxe para a pessoa física, eu diria que são dois grandes temas, né, que a gente vai tratar aqui hoje, né? O primeiro deles, né, seria a atualização do valor dos imóveis, para quem tem imóvel na declaração de R, poder trazer isso a valor de mercado presente, né? Que aí o Felipe é o grande expert no assunto. E um outro grande tema de interesse é a reabertura do programa que se chamou de repatriação, né? Que aconteceu em 2016, 2017, que a Receita chama, quer dizer, o nome oficial é Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, né? O famoso RCT. Então,
houve em 2016, houve em 2017, e agora se abriu uma nova oportunidade. Temos aqui mais ou menos 3 meses para quem tem ativos no exterior ou no Brasil e queira passar a declará-los. Perfeito. Então, a gente está falando aqui de 2 grandes pontos, pelo que eu entendi. Tem a parte dos imóveis, propriamente dito, que é possível fazer essa atualização pelo valor de mercado, e a gente vai conversar um pouquinho, e de outros bens também, inclusive fora do Brasil, né? Ou seja, trazer para cá e regularizar isso. Bacana, então, uma oportunidade interessante para as pessoas. Vamos começar falando um pouquinho da parte dos imóveis? Como é que funciona essa atualização do valor dos imóveis no Brasil? Tem alguma vantagem nessa possibilidade? Ou não? Uma pegadinha. Bacana a pergunta, Walter. Bom, primeiro de tudo, a Lei 14.973, ela cria ali entre os seus artigos 6 e 8 a possibilidade de atualizar imóveis, né? O que diz a lei? A lei diz que o residente fiscal no Brasil, em 31 de dezembro de 2023, que possui imóveis declarados em seu imposto de renda entregue até 31 de maio de 2024, então são condições, tá? Pode fazer a atualização de seus imóveis pelo valor de mercado. Então, o que geralmente acontece? A pessoa tem ali um imóvel que foi adquirido há muito tempo, está com aquele valor defasado em relação ao mercado, tem muito imóvel que foi recebido por doação ou que foi recebido por herança e trazido para o imposto de renda por um valor muito baixo. E aí a Receita Federal, então, dá a oportunidade de atualizá-los pelo valor de mercado, pagando um imposto de 4% sobre a diferença entre o valor de mercado, a diferença positiva entre o valor de mercado e o valor que está declarado no imposto de renda. Tá? A um primeiro olhar, eu vejo isso como uma super vantagem. Hoje paga o quê? 15%, né? Tem 15 aquela a 22,5%, dependendo do valor do ganho capital, até 20%. Exatamente. Então, acho que se eu dou ali uma primeira olhada para a lei seca, representa uma grande vantagem. E se nós formos observar o que a Receita Federal queria com isso, que é a arrecadação propriamente dita, faz sentido. Olha, estou te dando a oportunidade de atualizar o seu imóvel para valor de mercado pagando 4%. Comparado aos 22,5% que você tem hoje, é uma baita de uma vantagem. O problema é que a gente tem ali algumas pegadinhas, né? São condições da própria lei, né? E da Instrução Normativa 222, 2222/2024, que foi publicada há uma semana atrás, onde você tem ali todas as condições para aderir a esse programa, e aí ela traz o que a gente de fato entende que sejam pegadinhas. Perfeito. Primeiro, na lei. A lei ela estipula ali que você, para aproveitar 100% desse valor de atualização, você teria que ficar no mínimo 15 anos com esse imóvel em seu nome. 15 anos. Então, assim, é um prazo bastante... enorme. É longo. A gente, normalmente, quando a gente trabalha bastante com planejamento patrimonial aqui das famílias, e o que a gente sempre fala vamos pensar no longo prazo, vamos pensar no longo prazo. É muito fácil falar longo prazo hoje, né? Sim. Porque daqui a 2... E a gente tem um mapa patrimonial que a gente atualiza todos os anos. E tem um motivo. Porque a conversa que eu tenho com a pessoa, com a família esse ano, é muito diferente do que eu tenho com ela no ano seguinte, e daqui a 5 anos parece que eu estou falando com uma outra família, as coisas mudam, e às vezes a gente tem alguns imprevistos que a gente não imagina. Então, quando fala de 15, por que eu peguei esse gancho? Porque quando a gente fala de 15 anos, algumas pessoas elas podem imaginar, não, 15 anos está tranquilo, porque eu vou ficar com esse imóvel durante muito tempo, e é o imóvel da minha vida. Mas algumas coisas acontecem, pode acontecer divórcio, falecimento de família, mudar de país, mudar de emprego, e as pessoas sejam obrigadas a ter que se desfazer, né? Precisa do dinheiro. Interessante isso aí. Tem mais alguma coisa além desses 15 anos ali? Esses são fatores assim que a gente trata como imprevisibilidades, né? Então, por conta do prazo longo, eu tenho que tratar das imprevisibilidades, porque, olha, será que eu vou continuar com esse imóvel por mais 15 anos para aproveitar? Não sei. Então, para a gente isso soa um pouco como pegadinha, tá? Sim. Dentro da instrução normativa, existe um outro ponto também, ou seja, essa atualização é sobre valor seco. O que eu quero dizer como valor seco? É exatamente a diferença positiva entre o valor de mercado e o valor que está declarado no seu imposto de renda. Se porventura você tem hoje um imóvel que foi adquirido há
1985, eu vou colocar, tá? Tá, Só como uma medida aqui para a gente aproveitar todos os fatores de redução da lei. perfeito. E ele está no seu imposto de renda declarado ali por R$50 mil, porque a gente teve mudança de plano no meio do caminho e está um valor, assim, irreal, Perfeito. né? E hoje o valor de mercado dele é 1 milhão, tá? O que acontece? Primeiro de tudo, que por ser um imóvel adquirido em 1985, se eu vendo esse imóvel por 1 milhão, eu teria direito a aproveitar todos os fatores de redução. Tanto o primeiro fator de redução, que é da lei de 1988, que me dá 5% a cada ano decrescente, ou seja, de 88 para baixo, a cada ano que passa, eu tenho 5% de redução da minha base de cálculo. Dá 5% do valor do imóvel ou 5% do Da valor da base de alíquota? cálculo. Da base de cálculo. Vamos dar um exemplo para quem está assistindo Vamos agora. supor que eu vendi por 1 milhão, né? Vendeu por 1 milhão, imóvel que está lá no imposto de renda por 50 mil. Isso. Só para esclarecer, porque esse foi um benefício que vigiu por um período limitado de tempo. Ele terminou em 89 Perfeito. e ele se aplica a imóveis adquiridos entre 69 e 88, Ah, tá bom. né? Que são 20 anos que te dava 88 inclusive. inclusive, te dava 5% de redução ao ano. Ou seja, se hoje você tem um imóvel que você adquiriu em 69, o seu ganho de capital é praticamente zero. Aliás, é zero, porque a redução é de 100%. Né? Perfeito. E depois disso, esse benefício terminou em 89. Mas para quem adquiriu imóveis antes disso, você até 88 consegue ainda se aproveitar de 5%. Perfeito. Então, no caso que o Felipe mencionou de um imóvel adquirido em 85, você já parte com 15% de redução. Tá. E aí tem então, outros aí é que eu queria fatores. saber, 15% de redução do quê? Do valor do milhão, do valor do imposto? Não, é da base de cálculo. Então é 1 milhão menos os 50 mil que tem imposto. Tá bom. Então, que dos tem lá. 950 Exato. mil, Você tira então, 15% a gente tira já. 15% deste valor para ser a base de cálculo. Exatamente. Tá claro. Para esse benefício. Para este benefício, tá Da muito lei claro. 7713, É outra coisa. Na Aí verdade, tem você outros. aproveitaria 20%, porque você conta 88, 87, 86 e você conta Isso. 85. Então você já saía de largada com 20% de desconto perfeito. da base de cálculo. Eu achei legal trazer esse assunto, por mais que não faça parte dessa nova lei de repatriação, o que você está falando é muito importante. O que você está falando é, olha, existe uma lei agora Exato. que trata dos temas que nós vamos tratar a seguir. Mas esta oportunidade de atualizar talvez não faça sentido quando você vai mais a fundo, porque existem outras leis que podem ser mais benéficas É exatamente isso. do que essa, É exatamente certo? isso. E aí tem um segundo E aí fator. você tem o segundo fator de redução, que é de uma lei de 96, ela trata de dois novos fatores de redução, tá? Que é para, na verdade, ali, foi um índice que a Receita Federal encontrou, o Ministério da Fazenda à época encontrou, para corrigir o valor dos imóveis por conta de perdas com troca de plano cruzado para real, superinflação dos anos 90, isso você tem aí pelo menos, assim, esse é um cálculo bem difícil, tá? Então, É média de assim, 3% ao ano. é mais ou menos 3% ao ano. para o pessoal né, ter uma referência. Mas para um imóvel de 85, você teria pelo menos 50% de desconto na base de cálculo. Mais 50% além daqueles 20% da lei de 88. Eles são cumulativos. Não é um ou outro. Não, eles são cumulativos por período. Nossa, Então, você entendi. tem um imóvel de 85, de 85 a 88, você tira 20%. Aí de 88 até 95, você não tem nenhuma redução. A partir de 95 até hoje, e isso continua até hoje, você praticamente tem, na média, 3% de redução ao ano. Então, você está falando 95, né, até, vamos dizer, 2025, a gente está falando de 30 anos. Sim. 30 vezes 3 dá 90. Com os outros 20, se você tem um imóvel em 85, virtualmente, na prática, você não teria e ia pagar. O ganho é muito baixo. O ganho é muito baixo. Então, quando a gente está falando disso, a instrução normativa, ela deixa muito claro que quem vai fazer essa atualização não vai poder aproveitar os fatores de redução. Então, se eu não vou poder aproveitar, eu vou pagar sobre o ganho total. Então, nesse exemplo, eu atualizaria para 1 milhão e pagaria aí o imposto de 4% Perfeito. sobre 950 mil. Entendi. Então, fica sem muito... poder vender por 15 Sem anos, vender, praticamente. sem poder vender. né? Além disso. Então, é interessante isso aí, porque aí parte de uma análise. Exato. Né?
Ou seja, será que no meu caso específico vale a pena eu aproveitar esta e esta condição que existiam ou esta nova condição? Então, é uma análise que dá para ser feito, mas que, a princípio, pode valer mais a pena não participar. É exatamente esse o ponto. Você vai ter que analisar caso por caso, porque vai ter gente que pode ter adquirido esse imóvel na planta, por um valor abaixo de mercado, mas adquiriu recentemente e que é um imóvel que ele pretende permanecer em seu patrimônio por mais 15 anos. Se a gente vai manter esse imóvel por mais 15 anos, talvez valha a pena, sim, fazer essa atualização, porque aí eu estou pagando 4% sobre algo que eu não teria um desconto tão considerável, considerando os fatores de redução. Legal. Então, desculpa, aí valeria a pena. Mas, para quem tem um imóvel adquirido há muito tempo, pode ser que ele esteja perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então, pensando aqui de ordem prática, assim, tentar resumir, essas duas possibilidades já existentes, a gente está falando assim, acho que até 2005. Então, quem tem imóvel que comprou a partir de 2005 vai ter esta opção ou nenhuma. E aí tem que tomar uma decisão baseada nos 15 anos. Quem tem para trás tem uma decisão mais ampla para tomar, porque tem outros benefícios que podem ser utilizados, coisas que quem comprou depois de 2005 não vai ter. E tem mais um benefício, que é o seguinte, que é, se você hoje tem um imóvel que você vende e apura, independente dos percentuais de redução, se apura um grande ganho de capital, se você utilizar o produto dessa venda para comprar imóvel ou imóveis residenciais no Brasil em 180 dias, você não paga o imposto de renda tampouco. Então, quer dizer, são vários benefícios. Você tem o da 7713, que é o 5% ao ano. Você tem o da 11196, que é praticamente 3% ao ano, né? E você tem ainda esse, né, que te dá a possibilidade de você jogar ainda mais para frente a apuração do ganho de capital. Embora você só possa utilizar a cada 5 anos, bem, isso é 3 vezes menos do que 15 anos que a lei te impede de utilizar o benefício. Isso é engraçado até, porque eu tenho um amigo meu que ele trabalha no mercado imobiliário e as pessoas têm que usar as leis ao seu favor, ou seja, dentro da lei, mas usá-las ao seu favor. E esse amigo meu, a esposa dele é arquiteta. E ele compra apartamento, decora, deixa ele maravilhoso, mora 5 anos. Daí ele pega, vende, mal valorizou, tá todo bonitinho, ele vai, compra outro, ele vai fazer isso a cada 5 anos. Ele vai fazer 3. É a terceira vez. Tem um aspecto até que eu não cheguei a ler toda, eu não vi isso na instrução normativa. Seguinte, o que acontece se eu faço a atualização, pago os 4%, dali a 2, 3 anos, a pessoa se divorcia. O imóvel está no meu nome, mas no divórcio, este imóvel vai para minha mulher. Como que a Receita Federal vai ver isso? Porque eu vou ter uma transferência, ainda que seja uma partilha, por qualquer razão, meação, qualquer coisa, eu vou ter um imóvel saindo do meu IR e indo para o IR do cônjuge. Será que a Receita Federal vai entender isso como uma alienação sujeita a pagamento do imposto de renda? Quer que eu responda sem ser advogado? Óbvio que sim. Vai dar mais dinheiro, então, pô. Esse é um outro fator de risco. O problema, às vezes, talvez não seja você ficar com o imóvel por 15 anos. É saber se você vai continuar casado por 15 anos. Ou vivo. Ou vivo. Entendeu? Então tem esse fator também. Exatamente. E um ponto que até é interessante, porque em um primeiro momento se falou em imóveis no Brasil, né? Uhum. Mas aí, depois, com a publicação da instrução normativa, ela deixou muito claro que são para imóveis no Brasil, imóveis que residentes fiscais do Brasil em 31 de dezembro de 2023 possuem no exterior, inclusive aqueles imóveis que fazem parte de uma entidade controlada declarada no Brasil, desde que essa entidade controlada, o contribuinte tenha feito opção pelo regime transparente de tributação agora, na última declaração de imposto de renda, ou seja, ele está declarando esse imóvel de forma aberta em seu imposto de renda, ou imóveis que sejam detidos por trusts. Então, trust, por conta da nova lei, da 14754, obrigatoriamente tem que ser visto de forma transparente. Se ele tem um imóvel, seja no Brasil, seja no exterior, esse imóvel pode sim ser atualizado por conta da nova lei. Tá? Então, isso é interessante porque, em um primeiro momento, discutiu-se muito imóveis no Brasil. Mas se eu tenho imóvel no exterior e agora quero aproveitar para fazer essa atualização,
ótimo, pode ser que tenha aí uma possibilidade. Novamente, temos até 16 de dezembro para tomar essa decisão De e pagar o imposto. 2024. De Então quem está ouvindo 2024. isso aqui. E o que tem que ver no caso de imóvel no exterior é o seguinte, vamos dizer que você comprou um imóvel na Bacia das Almas, lá na crise imobiliária de 2008. Você pagou $100 mil por um imóvel, né? A $1 de 1,50. Hoje, esse imóvel vale $500 mil, o dólar está 5,50. Ou seja, os seus 4%, eles são não apenas pela variação, o valor de mercado, mas vai capturar também a variação do câmbio. Perfeito. Então, a questão é, será que você vai querer efetivamente pagar todo esse imposto agora, né? E ter que esperar 15 anos para poder revender o imóvel lá fora? Um imóvel lá fora, se você estiver falando da Flórida, por exemplo, ele tem muita liquidez, é um mercado que cresce muito rápido e pode aparecer uma oportunidade para você vender. Sim. A questão é, se você vende em 3 anos, você não apenas pagou os 4%, como você ainda vai ter que apurar o ganho de capital e vai ter que pagar ganho de capital sobre tudo, Nossa, sobre é toda verdade. essa diferença. Então, na brincadeira, no pior cenário, você paga 4 mais 15 ou 4 mais 22. Pode sair mais caro se você tiver que vender nos primeiros 3 anos. Exatamente. Por isso que tudo parte de um planejamento, né? Olhar, colocar tudo dentro do mesmo. As pessoas, às vezes, o que eu vejo, tá? Na prática, quando a gente vai montar o mapa patrimonial, as pessoas têm diversos prestadores de serviço. E não estou falando que tem prestadores ruins, tá? Tem bons prestadores. Só que o contador olha e fala, poxa, eu acho que tem que ser assim. O advogado tributarista fala, olha, vai dar problema ali. E o outro, daí o family office fala, olha, eu conheço as duas coisas. O seu contador não está olhando isso e o advogado não está olhando isso. Vamos sentar todo mundo junto na mesma mesa para a gente falar a mesma língua. Essa estratégia pode funcionar para o fulano, mas para você que tem essa situação não funciona. Então, isso que é a parte importante, tanto do family office, de tentar organizar, colocar na mesa as pessoas para resolver, mas que as pessoas se conscientizem que é importante ter uma visão global. Não adianta a gente falar simplesmente desta lei, as pessoas que estão assistindo a gente saírem com uma decisão formada de, olha, eu vou fazer isso porque no meu caso eu entendi e funciona, sem saber que a pessoa tem um patrimônio no exterior e essa situação e aquela outra situação, né? Precisa ser tudo avaliado junto. Pô, maravilha. Eu acho que vamos falar um pouquinho agora, então, das diferenças dessa RCT e dos programas anteriores. Talvez seja uma coisa que esteja na cabeça do pessoal que lembra um pouquinho do que já aconteceu. Em 2016 e depois 2017, você teve uma lei que permitia você regularizar ativos não declarados, de algumas condições, e você pagava 30% do valor de mercado daquele bem regularizado, né? Esse backbone, vamos dizer assim, foi mantido. Então, hoje, se você tem patrimônio não declarado, né, você também vai pagar 30% do valor de mercado daquele bem. E qual que é esse valor de mercado? É o valor de mercado, no caso de imóvel, com base numa avaliação, se for ativo financeiro, com base no extrato bancário de 31/12 de 23, multiplicado pelo dólar, se for dólar, de 4,8413, que era o dólar do último dia útil do ano passado. Perfeito. Se for euro, você vai converter pelo ano euro. Passado, 2023. 2023. Se for euro, você vai converter pelo dólar do euro do último dia útil do ano. Mesma coisa com pound, né, franco suíço e tudo mais. A grande diferença, eu acho que tem duas grandes diferenças do novo programa para o antigo. A primeira delas é, nas duas primeiras versões, políticos e pessoas com cargos eletivos ou cargos públicos não poderiam aderir. Ou seja, o PEP, né, a pessoa exposta politicamente, não poderia aderir ao programa. Isso não existe na nova lei. Porque esta restrição do PEP estava, se eu não me engano, no artigo 11 da lei antiga, e na nova lei ele faz referência a vários artigos da lei antiga e não inclui o artigo 11. Ou seja, pessoas que têm cargos públicos ou cargos políticos eletivos podem aderir, com a condição de que a origem seja lícita. É sempre isso, né? Então, essa é a primeira grande diferença do programa. E a segunda grande diferença do programa, que não teve nas edições anteriores, foi que incluiu bens no Brasil. O RCT de 16 e 17 somente incluía bens no exterior.
O RCT de 2024, ele permite você incluir bens no Brasil. Isso inclui imóvel, inclui conta bancária, inclui veículo, né? O que você eventualmente não tem declarado, você poderia declarar agora, pagando 30% do valor de mercado. Perfeito. Então vamos entender, eu vou tentar resumir isso aí para quem tá assistindo a gente. Você é desorganizado pra caramba, não declarou um investimento que você possa ter, por exemplo, no Brasil ou no exterior, e você quer regularizar agora. Você pode fazer isso, você pode incluir ele nessa nova RCT e pagar. Daí a gente vai entrar depois no detalhe, mas multa, tal, vai ter alguma coisa que vai ter que pagar. Isso já aconteceu no passado, só que no passado eram baseados nos ativos no exterior e as pessoas, os PEPs, né? Pessoas politicamente expostas. Pessoa exposta politicamente. Ela vai poder participar agora, desde que, obviamente, assim como no outro, seja de origem lícita, né, esse valor. Interessante. Então, aí a gente tem uma outra oportunidade. Muita gente naquela época, eu lembro que muita gente participou dessa RCT, trouxe, e lembrar que não necessariamente você precisa trazer o dinheiro para o Brasil, né? Exatamente. Você precisa regularizar e incluir ela no seu imposto de renda se você for um residente fiscal brasileiro, mas você pode manter o seu dinheiro em qualquer lugar do mundo que você quiser. Aliás, sempre gosto de reforçar que manter patrimônio fora do país é legal. Então, quando a gente fala em offshore, quando a gente fala em trust, nós estamos falando de ter um patrimônio em outra jurisdição dentro da lei, né? Só tem que seguir as leis e pagar os impostos devidos, tá bom? Bacana, entendi. E tem mais algum ponto de diferença, além desse pessoas politicamente expostas e poder fazer aqui no Brasil também, que seja mais relevante? Senão eu vou mudar um pouquinho de tema aqui para a gente falar sobre como que faz esse processo de adesão a esse novo RCT e quais são os prazos que as pessoas têm que fazer. Bom, a adesão, ela vai seguir de acordo com o que diz a lei e a Instrução Normativa 2221, que é a entrega de uma DERCAT exatamente nos moldes do que estava previsto na lei de 2016 e na lei de 2017, porém com uma diferença, tá? Em 2016 e 2017, a Receita Federal disponibilizou para cada contribuinte que fazia adesão ao programa uma tela especial de declaração específica, que era a DERCAT, onde você preenchia esses dados manualmente, dados como dados do ativo, qual era a origem, qual era a moeda, qual era o valor, e você conseguia, então, ao final desse programa disponibilizado pela Receita Federal, fazer o cálculo e imediatamente era emitido o DARF. Para esse programa de 2024, a Receita Federal pede que o contribuinte entre no seu ECAC, no ambiente virtual da Receita Federal. Ele tem que acessar requerimentos web. Em requerimentos web, ele vai acessar DERCAT. Dentro da DERCAT, tem um problema que não existia em 2016 e 2017. Em 2016 e 2017, como eu disse, tinha um sistema que era muito simples e fácil de ser preenchido. Nesse de 2024, você tem que fazer uma autodeclaração, que eles chamam ali de declaração de bens e rendimentos a serem regularizados. E o que traz, para a gente foi até uma surpresa, porque ele não permite que eu simplesmente preencha online. Eu tenho que fazer essa declaração e simplesmente importar para o sistema da Receita Federal. Então, eu, contribuinte, tenho que, primeiro de tudo, fazer a declaração com todas essas informações, passar para a Receita Federal, vou gerar um número de processo de DERCAT e, ao final, sou eu quem vai emitir o DARF para pagamento do imposto. Então, se eu estou falando agora de uma adesão que eu tenho 90 dias, né, desde 16 de setembro, então eu tenho o prazo até dia 16 de dezembro de 2024 para fazer a adesão, pagar o imposto, retificar a declaração 2024-2023 para a inclusão desses ativos. A gente está falando de 3 meses super corridos, que não era algo que eu tinha... 2 meses e meio agora, né? Exatamente. O negócio encerra 15 de dezembro. Não era algo que eu tinha nas 2 primeiras fases, né? No de 2016 eu tive praticamente um ano todo
né? Comecei em Foi maio e fui até Foi dezembro. de abril até outubro. Exato. E 31 depois de outubro. adiado para não. dezembro, né? Não, na verdade, você tinha outubro para pagar o imposto e até dezembro para retificar a declaração. Perfeito, exatamente. Em 2017 a gente teve 6 meses. 6 meses também. Então, o que muda? Prazo, com toda certeza, porque hoje eu tenho mais urgência para falar com os bancos lá fora, eu tenho mais urgência para tratar com contadores e advogados no Brasil, para fazer essa adesão, e eu ainda tenho a preocupação que, dependendo do volume de bens, vou ter que fazer uma autodeclaração bem por bem, ativo por ativo. Na verdade, o prazo encurtou e o procedimento de adesão ficou mais complexo. E mais sujeito a erro. Sim. Porque nas primeiras versões do RCT, o sistema, a gente sentava, nós fizemos 300 casos de repatriação. 300? A gente regularizou mais de $1 bilhão. Né? Nossa! Em 6 pessoas, praticamente. Em 6 pessoas. Né? Era praticamente 24 horas por dia trabalhando durante 6, 7 meses. Mas era um processo praticamente mecânico. Nós tínhamos um protocolo de trabalho, onde a gente inseria todos os dados do cliente no nosso formulário e depois replicava para dentro do sistema da Receita Federal, que ao final me gerava um DARF, nós encaminhávamos para o cliente e ele tinha até 31 de outubro de 2016 para pagar o DARF. Uma vez pago o DARF, a gente retificava a declaração de R. Perfeito. Então era um sistema muito mais automatizado que fluía muito tranquilamente. Agora não, o prazo não só é menor, como você tem que subir as informações, quer dizer, a autodeclaração você não faz mais no sistema, aí isso vai te gerar um processo, você vai para um outro programinha da Receita, você tem que preencher o DARF, né? Ou seja, se você errou um código ou errou alguma coisa, isso pode dar um problema lá na frente, e depois de pago o DARF é que você retifica a declaração. Então, o processo ficou mais complicado, menos intuitivo e num prazo muito mais curto. Fazendo um comparativo aqui com o que nós tivemos agora, recente, a lei que me permitiu a atualização de bens no exterior, né, agora junto com a declaração de imposto de renda 2024-2023. É um comparativo bem besta, mas ele, na prática, ele demonstra exatamente o que a Receita Federal está fazendo nos últimos anos. Ela está, de fato, responsabilizando o contribuinte cada vez mais. Ele está falando assim, olha, antes tem aquela piada que o pessoal conta que fala assim, pô, a Receita Federal fala que eu que tenho que declarar o quanto, eu tenho que saber o quanto que eu recebi, tenho que declarar corretamente o quanto eu recebi, se eu errar qualquer vírgula, ela simplesmente me autua e eu não sei aonde eu errei, e ela tem a informação. Isso é... Não sei dizer, é complicado. É complicado. Porque a gente tem que falar que nós moramos num país onde, ok, quem tem acesso a esse tipo de investimento são pessoas mais esclarecidas. Mas ainda assim, são pessoas que dificilmente vão se preocupar em saber como preencher uma declaração, como preencher... Imagina uma declaração de regularização cambial e tributária. A pessoa fala assim, cara, vou contratar um advogado e ele faz isso para mim. E aí a Receita vem e fala assim, a partir de agora é você quem tem que manualmente fazer a declaração desses ativos. Eu não vou mais disponibilizar um sistema automatizado que vai te dar um DARF ao final. Isso é complicadíssimo. Nossa, isso é complicadíssimo. Ainda mais quando a gente está falando do prazo de 3 meses. 2 meses e meio agora. Sim. Cara, isso é, assim, bem engraçado complicado. até, né? Porque, assim, a gente tem o hábito de atuar, a gente atende pessoas que já têm um patrimônio acumulado relevante, e uma característica comum dessas pessoas é que elas acabam se cercando de bons profissionais para conseguirem os resultados que elas fazem. A gente atende muito empresário, então o empresário ele não vai lá fazer 100% das coisas, principalmente operacional. O cara tem alguém que faça isso para ele numa qualidade que ele consiga, né, desenvolver lá. Então, quando ele para e vê esse podcast e vê, olha, entendi, tem uma oportunidade que eu preciso pelo menos observar. E a hora que ele vê que para executar, ele não basta ele se cercar de bons profissionais e ele vai ter que ser responsável pelas informações, e começa a dificultar. Eu acho que pode ser até um tiro no pé da própria Receita para ter uma boa arrecadação com esse programa, porque elas não fizeram isso porque elas são boazinhas, eles fizeram isso porque eles precisam de dinheiro. Na verdade, eu acredito que, primeiro, esse programa não vai ter o sucesso dos outros. Se a gente pegar, né, e no nosso caso foi emblemático, né? Nós fizemos 285 processos na primeira repatriação e 15 na segunda.
Ou seja, a segunda repatriação, ela representou praticamente 5% da primeira. Não me surpreenderia que dessa vez também o valor arrecadado seja muito baixo. Eu vejo 2 grandes grupos de pessoas que poderão aderir, né? Um deles é o PEP, né? As pessoas expostas politicamente poderão aderir, que não puderam aderir nos programas anteriores. E outro, que a gente já teve algum contato, são pessoas da área do esporte, especialmente do futebol, do vôlei. São pessoas que vão para fora, né? Talvez pessoas que saíram em 2016, saíram em 2015, né? Estavam trabalhando lá fora, voltam para o Brasil e, pelo menos dos contatos que eu já tive, é praticamente unânime. Quem voltou para o Brasil deixou um patrimônio lá fora e não declarou corretamente. Né? Então a pessoa foi lá, jogou lá em algum time, comprou uma casa. Ah, não, essa casa eu declaro lá para o fisco da França, para o fisco da Espanha, né? Mas voltou para o Brasil e falou, não, eu já declaro lá, não preciso declarar aqui. Então este é um outro grupo, o grupo dos esportistas, né? Desse mercado da bola, o mercado do vôlei, que eu acredito que também possa ter uma oportunidade para esse pessoal regularizar esse patrimônio. O que vai acontecer? Né? A pessoa tem lá uma casa, foi jogar na França, foi jogar na Espanha, comprou uma casa. Não declarou. Voltou para o Brasil. Né? Ah, não, mas o fisco brasileiro não sabe. De fato, ele não sabe. Mas amanhã, no dia que essa pessoa vender esta casa, botou o dinheiro na conta lá da Espanha, ela não consegue trazer para o Brasil. Porque o banco comercial, na hora que chegou lá, 2 milhões de euros no banco, falou, que origem que é essa? Ah, eu vendi uma casa. Cadê a sua declaração de imposto de renda? E como hoje o banco é corresponsável, o banco vai falar, eu não aceito fechar o câmbio, vai devolver o dinheiro. E ele esfriou esse dinheiro, ele já estava frio, né? E não vai conseguir mexer nesse dinheiro. Então, para o pessoal que fez esse movimento de volta para o Brasil, né, e manteve bem no exterior, talvez aí esteja uma janela de oportunidade de se regularizar. Não é barato, a gente está falando de 30%, mas pelo menos você vai evitar um problema lá na frente, porque não é só o tributário, não é só o fiscal. A pessoa que tem um imóvel na Europa ou nos Estados Unidos não declarou, né? Ela tem um problema tributário, porque ela não pagou imposto, mas ela tem um problema criminal. Exatamente. Porque manter bens no exterior não declarados, você configura evasão de divisas. Então, você pode ter um problema criminal. E o que eu sempre falo é, se você acha o tributarista caro, você nunca recebeu a fatura do criminalista. Né? Então, é um alerta que se faz para esse pessoal, para não menosprezar o que diz a lei. Perfeito. E de novo entra naquela parte de caso a caso, porque 30% é caro. E eu queria agora começar a entrar um pouco mais em quanto custa, né? Que a Receita fala para atualizar esses bens, tirando a parte do imóvel que a gente já conversou. Mas assim, 30% é caro ou barato? Pô, depende, você vai cometer evasão de divisas, é muito barato, né? Você vai poder ter um patrimônio para poder utilizar ele durante a vida, você vai fazer o quê? Sim. Né? Eu me recordo nos primeiros RCTs, muita gente falava, é caro. Mas o que aconteceu? Né? Quem estava muito bem assessorado do ponto de vista financeiro, né, começou a fazer uma conta. Por quê? O dólar de regularização era 2,66. Quando chegou, né, a repatriação, isso é o dólar de 31/12 de 2014. Quando chegou em 2016, o dólar já estava muito mais alto. Quem fez a conta falando, eu vou pagar 30% a um dólar defasado, então meus 30 são 22. Né? Ok, paguei. Se eu pegar esse dinheiro que agora está regularizado e investir corretamente, ganhando 6, 7% ao ano, em 3, 4 anos eu já recuperei meu investimento e estou com o dinheiro absolutamente declarado. Agora, em 2024, a gente também já tem um benefício. Por quê? O dólar, vamos pegar o dólar como base, é 4,8413, hoje o dólar está 5,50. A gente está falando de uma diferença, uma apreciação de mais de 10%, quase 11%. Perfeito. Então, o que é 30 menos 11% dá mais ou menos 26%. Né? Então... 30 menos 11, né? Menos 11% de 30, né? Ah, tá. Você que é o financista, mas você tira o 20%, você vai dar mais ou menos ali um 26%,
que com taxa de juros relativamente altas no mundo, né, você consegue em 4, 5 anos, você consegue recuperar esse valor. Perfeito. E outra coisa ainda, né? Quem vai investir no exterior brasileiro, a gente comenta isso, é uma ideia ter investimento, ter patrimônio fora do Brasil, não para você ficar entrando e saindo, mas para você ter uma forma estrutural, para você proteger seu patrimônio ao longo do tempo. E tem uma boa notícia para você que quer ter patrimônio no exterior em moeda forte ao longo do tempo, é que é muito provável, porque eu não posso garantir, que o dólar vai se valorizar perante o real no longo prazo. Amanhã eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Então, se tiver essa visão, faz total sentido, né, neste caso específico. E hoje? Como é que está hoje? Uma pessoa vai, ela quer, eu tenho lá agora, e pode ser qualquer bem, por exemplo, eu tenho um quadro, uma obra de arte, eu só aplicação financeira, como é que funciona tem isso? Tem uma lista de bens, isso na verdade, tirando os bens no Brasil que não existiam na versão anterior, basicamente quem está falando são bens sujeitos a algum tipo de registro. A gente vai estar falando cotas ou ações de empresas offshore, conta bancária, imóveis, veículos, embarcações. Você não pode, né, joias, objetos de arte, bens que você, até a própria avaliação fica difícil e o registro da propriedade desses bens também é dificultada, né, ou inexistente, esses você não pode aderir. Tá bom. Então, se eu tenho um barco em Mônaco, por exemplo, você pode. E eu não coloquei ele no imposto, eu posso? Pode. Um barco, um veículo, se tiver um Bentley em Miami, né? Se tiver uma offshore, né? Uma conta bancária, tudo isso você pode incluir. Tudo isso pode incluir agora. Legal. Então, pelo que eu estou entendendo, e como é que, qual que é o custo? O que a Receita fala em relação? Ok, você vai aderir, você vai regularizar, então não estava no seu imposto, você passa a ter, eu fecho o olho aqui, finjo que você não fez evasão de divisas, em contrapartida, você não vai precisar contratar um criminalista e possivelmente ir para a cadeia, pelo que você fez aqui de evasão de divisas, sonegação fiscal, pode falar um monte de coisa, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas desavisadas, que não sabem, tem patrimônio no exterior, que nem se comentou, atleta, tá lá, declara, não é muito bem assessorado e não declarou aqui no Brasil, e volta, e aí, né? Acontece Isso aí. Esse pessoal, então, ele fala, tá bom, Davi, Lousada, eu quero fazer isso. Mas qual que é o custo disso? Vamos supor que você falou de 30% agora. Quais são os custos envolvidos nessa regularização? Basicamente, o imposto, né? O imposto e os honorários de quem for trabalhar no assunto. Não tem uma multa, alguma coisa? Não, assim? porque o 30%, o que é composto esse 30%? É o imposto de renda de 15% com uma multa de 100% de 15%. Por isso que o custo total é 30%. O custo total é 30%. Exatamente. Perfeito. Obviamente, fora os honorários de quem for fazer isso, mas entendi. Então é 30% para regularizar e você se livra de um problema enorme. Olha, eu estou começando a achar que eu discordo de você naquela parte de que as pessoas foi 285 e depois só 15, né? Menos 5%. Acho que os PEPs vão vir em peso te procurar, viu? A gente já tem um caso, né, no escritório, já na primeira semana a gente já fechou. A procura está baixa, pelo menos eu acho que entre os nossos clientes, porque boa parte desses clientes se tornaram clientes nossos com a repatriação. Então, hoje, pelo menos nas 100 famílias que nós atendemos, praticamente 100% está tudo regularizado, né? São novos que estão vindo, né? Isso é fato. Eu acho que PEP vamos dizer assim, um grupo de pessoas interessantes, só que, eu acho que aí eu faço a ressalva, você tem que declarar que a origem é lícita, né? Aí vai depender de cada PEP, poder analisar a sua devida situação e ver se há substância, né, jurídica para comprovar. Para você, porque você tem que declarar. Acho que né? Mentira o que eu disse. Então, porque o que a lei diz? A lei diz que você tem que declarar que a origem é lícita. Por outro lado, a regulamentação fala, olha, a Receita vai te fiscalizar, ela não pode utilizar as informações que você colocou na DERCAT como prova contra você, mas ela pode buscar outras provas. Ora, imaginemos um PEP, né, que declarou lá na DERCAT e, de repente, a Receita Federal percebe que ele tem um processo de improbidade administrativa, né, um processo de corrupção passiva. Né? Eu nem vou entrar na corrupção, mas a improbidade administrativa, praticamente qualquer um que ocupa um cargo no executivo, né, que tem lá uma caneta para liberar orçamento público, o Ministério Público está sempre olhando. E às vezes não é nem com má intenção.
né? Às vezes pode ser uma briga política local, né? A gente está falando aqui da cidade de São Paulo, mas o Brasil tem 5.570 municípios. Perfeito. Né? E lá no interior, no Brasil profundo, pode ser que um procurador, né, do Estado não goste daquele prefeito, por questões políticas, por questões ideológicas. E como o Ministério Público ele pode entrar com uma ação de improbidade administrativa e não tem risco para ele, Ministério Público, né? Você pode ter um problema daquela pessoa politicamente exposta, no cargo eletivo e tal, de estar sofrendo um processo de improbidade e isto amanhã ser utilizado pela Receita Federal como um indício de que a origem do seu recurso não é lícita. Então, o PEP, ele exige, eu acho que o prazo até acaba sendo contra, né, a pessoa politicamente exposta, porque até para nós, assessores, né, advogados, a gente tem que dar a segurança para o cliente, né, de que, ok, a gente vai declarar e você não tem um telhado de vidro aqui que vai amanhã não só te excluir do programa, como que te criar um problema criminal. Perfeito, perfeito. Nossa, mais um ponto importante para conseguir avaliar. Porque não adianta só a gente chegar aqui e ficar falando das coisas maravilhosas, boas, e pontuar alguma outra coisa que você mesmo deve considerar, mas já chegar e ir além. Falar, olha, se você é PEP, você quer fazer isso, legal, você tem uma oportunidade, mas olha este ponto de atenção aqui. Né? Então, você que é do executivo, se tem algum promotor que não vai muito bem com a sua ideologia, tome cuidado, procure o BLS aqui para a gente... A gente teve na primeira representação um caso em que o cliente estava preocupado porque o filho dele era diretor lá de um tribunal e ele ficava... A questão, a gente teve que fazer toda uma análise se aquilo era PEP ou não. Mas o que nos deu conforto, o que foi? Né? A fortuna do pai era anterior ao filho assumir o cargo no tribunal. Ou seja, você tem o dinheiro do pai não veio direto ou indiretamente do filho. O pai já tinha esse dinheiro. Então, é o tipo de análise que você faz. Legal. Você tenta fazer o rastreamento da origem desse recurso. Ah, bacana. E nas passadas ou nessas, vocês já estão recebendo algumas dúvidas que são comuns as pessoas quando procuram vocês, ou procuraram, né? Esses 285, 300 que você falou, mais de $1 bilhão regularizados. Imagino que essas famílias já chegavam com vocês com algumas perguntas batidinhas ali. Eu lembro que tinha uma que era, é foto ou é filme, né? Que falava. Então, você puder compartilhar com a gente algumas... Isso continua, né? Acho que agora continuam falando, foto, filme. Nós sempre defendemos que era foto. Tá. Né? Até porque quando você vai olhar, né, na lei, você olhava na lei da repatriação lá de 2016, né, os documentos que você tinha que utilizar como base, então a lei falava, é o extrato de 31/12 de 2024, de 2014. Então, a própria lei te empurrava para o filme, pela foto, não para o filme. Para quem está ouvindo a gente e não sabe muito bem que eu estou falando de foto ou filme, me corrija se eu estiver errado, mas basicamente para você participar dessa regularização, você tinha que ver se era a posição naquela data ou se era todo o histórico que você daquela consumiu. Data que você consumiu para trás. Tá. Então, essa que era a grande dúvida, né? O filme era a minha posição em 31/12 de 14, mais tudo aquilo que eu já não tinha mais, tá? Ou se era só o que eu tinha em 31/12 de 14. A nossa posição para todos os 300 clientes que a gente atendeu foi de fazer a foto. Perfeito. Fizemos tudo isso, os anos se passaram, nenhum cliente foi fiscalizado e nenhum cliente foi excluído. Tá. Nossa, olha, interessante. Então, a gente entende, e pelo contrário, nós inclusive atendemos 2 clientes que fizeram com outros profissionais, foram fiscalizados, né? Abriu fiscalização, e esses clientes nos procuraram, essas pessoas nos procuraram, falaram, olha, eu preciso de vocês para atender a fiscalização. E nesses 2 casos a gente atendeu, era para comprovar a origem lícita, né? E a gente atendeu com sucesso, e os 2 casos a gente conseguiu encerrar a fiscalização sem exclusão e sem atuação. E esses casos trazem aí uma certa importância de ligar a DERCAT, que é o documento de adesão ao RECT, e a declaração de imposto de renda. Né? Muita gente fala assim, bom, entreguei a DERCAT, paguei o imposto, está tudo feito, certo. Não tem mais problema nenhum. Essa informação tem que ser muito bem reportada no imposto de renda. Por quê? Esses 2 clientes que apareceram para nós, que vieram de outros profissionais, porque foram notificados pela Receita Federal, além da comprovação
da origem lícita, a Receita Federal falava que a declaração de imposto de renda foi reportada com valores maiores do que aqueles que foram regularizados. Quando você olhava a declaração de imposto de renda, de fato, a pessoa lançou um valor que não era o que estava regularizado. Por quê? Porque simplesmente ele pegou o valor de 2014 e regularizou, e na declaração de imposto de renda retificadora, ele simplesmente falou assim, mas hoje o dólar em 2016, que é quando eu estou entregando a DERCAT, já está em 3,20, está maior do que os 2,66. Então eu vou jogar os 3,20 para o imposto de renda. Está feito. Então assim, foi um erro, ok, formal, mas você viu que, olha onde chegou. Uma notificação da Receita Federal para você explicar, com possibilidade de você ser excluído do programa. Então, assim, se você não tem esse suporte de um profissional que sabe fazer tanto a DERCAT quanto a declaração de imposto de renda, você pode ficar sujeito à exclusão, né? Você está sujeito à exclusão do programa de regularização. Mas eu paguei o imposto. Não importa. Você fica ali sujeito à exclusão do programa. Então, é importantíssimo dar bastante informações sobre, olha, não é só DERCAT, não é só pagar o imposto. Você tem essa obrigação de entrega da declaração do imposto de renda retificadora, que vai fazer o link da sua DERCAT, do que você está regularizando, para a Receita Federal. Não é somente a DERCAT que a Receita Federal olha. Entendi. Interessante vocês falarem isso também, porque as pessoas, às vezes, contratam um escritório especializado para fazer, mas não necessariamente tem o resultado que esperam, né? E daí depois você vai ter algum problema lá na frente. É importante, né? E que vocês estão falando, mais de 300 que vocês já fizeram, mais de um milhão, dá uma certa segurança para as pessoas aderirem. Então, aqui, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, ok, a gente já entendeu do que se trata, nós já entendemos o que paga, quais são as pessoas que talvez possam ter interesse, esportistas, uma pessoa politicamente exposta, cada uma com sua peculiaridade, os imóveis, que parece ser muito bom a princípio, mas quando você vai olhar as letras miúdas ali, talvez, opa, pera ali, deixa eu ver se realmente vale a pena, até porque tem outros benefícios que podem ser mais importantes do que esse, mas existem aquelas pessoas, por exemplo, que falam, poxa, eu acho que vale a pena, entendeu? Por exemplo, né, você tem uma pessoa que comprou um imóvel lá em 2010 e está com esse imóvel, multiplicou por não sei quantas vezes lá, rendeu pra caramba, acertou na mosca. Essa pessoa é uma pessoa que vai ficar por imóvel o resto da vida, realmente, acha, tem uma convicção, essa pessoa pode ser uma candidata a fazer uma análise mais profunda para saber. Na questão de atualização de bens, eu vou voltar um pouquinho para a gente falar sobre o que aconteceu no ano passado, toda aquela alteração da lei, que inclusive eu lembro muito bem, está aqui o livro, para não falar que eu não estudei, Tributação das Aplicações Financeiras, Empresa Offshore Trust no Exterior, foi uma bíblia que eu deixava na minha cabeceira durante uns bons 5 meses ali. Eu lembro que foi a primeira vez que eles falaram da atualização, da mudança de leis de pessoa física no exterior, eu estava na praia e um amigo meu que tem investimento no exterior me mandou, você viu o que aconteceu? Nossa, eu estava começando o dia ali, era meio-dia, mas eu falei, eu não acredito, sério isso? E daí... Feriado do 1º de maio. Feriado de maio. E eu lembro que foi um absurdo que tinham falado, era impraticável as primeiras normas lá. Exato. E aí foi melhorando, né? Enfim, tem até a minha opinião sobre isso, mas foi muito interessante esse livro para entender as possibilidades. E naquela situação, até a gente fez alguns trabalhos juntos de alguns clientes nossos, que foi muito interessante, principalmente daquelas famílias que já tinham um patrimônio no exterior, por herança, enfim, por algum outro motivo, que conseguiram se aproveitar da última oportunidade de não pagar variação cambial no ganho de capital, né? E agora, essas pessoas que comeram bola e têm essa oportunidade, elas ainda não têm mais aquele benefício de pagar os 8%, enfim, mas elas conseguem, de alguma maneira, se beneficiar? O que essas pessoas que perderam, né? Putz, perdi, não consegui fazer. Elas conseguem, de alguma maneira, se aproveitar de uma forma que vale a pena? Porque, assim, eu vou pagar 30%. Está declarado. Não é que não está declarado, está declarado, mas é um valor no exterior. Vale a pena? Assim, olha, me veja que vale a pena. Aí tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte,
Porque lá no Abex, né, que pagou os 8%, era atualização de bens declarados. Tá? O RCT agora, ele não é atualização de bens. Não vou falar tem o dos imóveis. Então, se a pessoa tem imóvel no... Então, vamos separar. A pessoa tem imóvel no exterior ou tem imóvel no Brasil, ela pode utilizar a atualização de bens para eventualmente atualizar. Então, ele comeu bola lá atrás, né? Mas ele tem imóveis aqui ou lá fora, ele pode utilizar, paga os 30%. É mais caro do que 8%, mas ele pode, né? Com as ressalvas que o Felipe já falou, Perfeito. de não poder vender e tudo mais. A pessoa que tinha bens declarados e não aderiu ao BEX, eu vejo um pouco de restrição dela adotar o RCT, porque o RCT é para bens não declarados ou declarados com erros ou incorreções essenciais. O essenciais é importante aí. Tá? Ou materiais, na verdade, não sei se é essencial que a lei utiliza, né? Ou seja, quando você fez um erro, você fez uma subdeclaração. Então, o objetivo dela não é te permitir atualizar valor de bens, é permitir colocar para dentro aquilo que estava fora. Ou mal declarado. Ou mal declarado. Mas, por exemplo, eu errei o endereço do meu imóvel. Não é? Isso não é uma informação essencial. Tem a ver com né? valor, pelo que eu Mas, entendi. por exemplo, para alguém que eventualmente, que aí no caso é imóvel, né? A pessoa que, isso é uma prática do mercado, às vezes a pessoa vai comprar um imóvel e declara por menos, né? A atualização de bens imóveis pode permitir você trazer isso a valor de mercado. Tem um pedágio, né? Mas permite, né? Para quem não aderiu ao ABEX, mas tinha bens declarados, eu acho que é forçar um pouquinho a barra para ele entrar no RCT. Entendi. Talvez um ponto que aí, para quem tem declarado, a gente vê nesse mercado diversas estruturas. Só é bastante inventivo, né, nessa questão. Criativo. Né? Bem criativo. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma offshore, que é em cima de outra offshore, que é em cima de outra offshore. São 3 camadas, mas eu só declaro as ações da minha primeira offshore. Nunca declarei o que eu tenho abaixo dela. Talvez nesse caso, eu consiga aí sim falar, olha, eu tenho um erro de fato aqui sobre o ativo, eu declaro, mas eu declaro de forma errada. Às vezes a pessoa declara os $10 mil, que é o capital, que são as ações, mas tem $10 milhões lá embaixo. Uhum. Aí eu diria, está declarado, mas é um erro material. Perfeito. Você deveria declarar por todo o custo. Então, esta pessoa poderia aderir. Mas não, eu tinha lá, sei lá, R$5 milhões na minha offshore, porque eu investi há muitos anos. Hoje esse valor, a valor de mercado, vale 20. Mas eu declarei corretamente. É que ele está parado na minha declaração em reais há 15 anos. Isso não seria um motivo suficiente para justificar minha adesão ao RCT. Mas esse caso do Felipe, sim. Perfeito. Eu entendi agora, né? Então a gente está falando realmente de 2 pontos totalmente diferentes ali. E é importante conseguir alinhar isso, talvez com um planejamento sucessório que a pessoa já esteja fazendo, com tudo aqui. Interessante. Eu queria entender um pouquinho mais do escritório do BLS. Vocês tiveram um êxito aí de muitas pessoas que vocês atenderam, e você falou que vocês chegaram, algumas que não estavam tão boas. Você comentou esses 2 casos aqui. Quais pontos importantes que as pessoas que querem aderir, elas devem se preocupar na hora da contratação de um escritório para fazer esse trabalho? Aí eu não estou falando muito mais da lei, é muito mais de boas práticas de mercado, porque às vezes a pessoa fala assim, funciona assim, a lei é assado, mas o escritório não tomou este tipo de cuidado aqui. Então, óbvio, né, as pessoas estão te vendo, é muito provável que em algum momento elas te procurem para fazer, eu até vou falar no final como elas te procuram vocês, mas o que elas devem ficar atentas com o escritório que vai propor esse tipo de atendimento para elas, que ela não caia em pegadinha pelo barato sair caro, sabe? Eu acho que o que a gente viu, e novamente, às vezes não é nem a questão do cliente não poder pagar, né? Nós tivemos acesso a alguns casos de pessoas assim, clube do bilhão, gente com mais de 1 bilhão, que aderiu ao RCT, né? Contratou, às vezes, até o próprio contador interno da empresa e fez coisa errada. Ou seja, declarou, ok. Né? Pagou o imposto, pagou. Mas as informações prestadas ali, às vezes, estavam incorretas.
A gente pegou caso, por exemplo, que a gente acabou depois, a pessoa aderiu ao HER-CT1, aí a gente foi chamado no HER-CT, com outras pessoas, foi chamado no HER-CT2, né, de 17, para corrigir aquilo que foi feito no primeiro. Né? Ou seja, a pessoa tinha um montão de ativos que deveriam ser discriminados, o contador simplesmente foi lá, o profissional, falou, ativo no exterior, e colocou um valor. Tá. Né? Mas eu acho que o que é importante, e o prazo é muito curto, além de saber mexer, porque o programa hoje ele é muito menos intuitivo do que ele era antes, ele está muito mais sujeito a erros humanos no processo, tá? Mas também, como você tem que declarar, né, que a origem é lícita, na nossa experiência, né, nos 300 casos que nós fizemos, a gente se certificava, né, de que a origem era lícita. Perfeito. Não vou botar a mão no fogo para ninguém, mas o que nós fazemos? Nós tínhamos todo um formulário, né, de trabalho, que inclusive, especialmente nos bancos da Suíça, né, o que tinha, vocês têm o formulário do BLS, então eu estou tranquilo. Nossa, que legal. Porque eles encaminhavam, porque o nosso formulário que a gente desenvolveu lá em 2015 ainda, um pouco antes do HER-CT, a gente mapeava a origem do dinheiro do cliente. A gente teve um caso, por exemplo, a gente descobriu, né, a gente conseguiu levantar que a origem era um cliente judeu, uma família judia. A gente conseguiu chegar na origem que a origem da fortuna, do dinheiro, foi por causa de uma desapropriação de uma fábrica de tijolo que eles tinham na Palestina em 1947, que foi então tomada, né, quando foi criado o Estado de Israel, né, se desestatizou. Então, assim, a gente chegou nesse nível de detalhe. Né? Então, em alguns casos, obviamente não foram todos, mas teve alguns casos emblemáticos, né, e tinha lá o documento, né, em hebraico e tudo mais, do governo do recém-criado Estado de Israel se apropriando, né, daquela fábrica e pagando uma indenização. Olha, é até interessante, Não, né? Os casos são... Nós temos algumas aventuras. Vale um podcast de mais 2 horas. Acho que até as famílias conseguem descobrir. Sério? Foi assim? Que legal. Conta mais da minha história. E aí, eu acho que a grande preocupação é saber que a origem é lícita. Perfeito. A gente está vendo que a Receita está dando uma certa corda, mas eu acho que ela está mais agressiva. Nos últimos anos, ela está ficando mais agressiva. Então, não pode menosprezar. Na hora de contratar um profissional, não é apenas fazer o DERCAT, pagar o imposto, retificar a declaração e pronto. A gente tinha, para cada cliente, era um dossiê que tinha o nosso formulário assinado pelo cliente em cada página. Então, ele sabia, a gente sentava com o cliente antes de vir a DERCAT, né, para mostrar para ele o que estava sendo declarado, quanto que ele ia pagar, os documentos de suporte que a gente utilizava, né, e o cliente levava essa pasta para casa. Perfeito. A gente deixou a cópia digital conosco, mas é este tipo de substância, por quê? Daqui a 3, 4 anos, se a Receita te chamar, e se o Davi não está lá? Né? E se o Lousada não está mais no escritório? Ele tem a pastinha dele. Perfeito, perfeito. Né? Então, acho que a preocupação é essa. Eu até coloco aqui como adicional, acho que buscar profissionais que conheçam principalmente de tributação internacional, e que tenham acesso às empresas e bancos, né, empresas gestoras e bancos no exterior, porque tenham esse contato, porque a gente está falando de 2 meses e meio agora, mais 3 meses de prazo para adesão. Todo profissional que tiver esse contato vai encurtar o seu caminho. Perfeito. Não adianta você falar assim, acaba sendo economia burra, quando você fala assim, olha, eu pago meu contador aqui mensalmente, ele é obrigado a saber. Ele não é obrigado a saber. Uhum. Todo mundo tem suas limitações. Claro, claro. Então, às vezes, o contador ele não sabe que ele precisava pedir um documento específico para o exterior. Ele não sabia nem com quem ele falava. É outra praia, eu concordo contigo. Nessa mudança, eu volto muito nessa mudança de lei, porque o que eu tive de contato com contador é engraçado, mas o que eu falei com o contador no começo desse ano para declarações de imposto de renda foi enorme, assim. E não estou falando, assim, contadores ruins, tá? Peguei alguns ruins, mas eu peguei alguns bons contadores que fazem um trabalho decente, inclusive um deles virou meu novo contador, que não tinham a ideia de como declarar bens no exterior. Nem agora e nem antes. É isso. Então as pessoas ficavam completamente vendidas e achavam que estava tudo certo. É muito importante, né, as pessoas saberem
que, pô, meu contador não é mágico, não vai saber tudo. Tem leis que mudam o tempo inteiro no Brasil, você precisa pelo menos regularizar, falar, declarar assim, e ele continuar dali, a partir Tem um aspecto que eu acho que é importante, que é a interpretação da lei. Nem sempre o contador, tem contadores que são contadores e advogados, né? Mas às vezes a interpretação de uma lei exige um grau de discernimento. Sim. E a questão é, seja o contador, seja o economista, o administrador, ele tem essa bagagem para saber interpretar. E outra coisa, às vezes você está lendo uma coisa, você está interpretando de uma forma, está dizendo outra. Você tem que apresentar para o seu cliente. Olha, tem esta forma de fazer, tem aquela forma de fazer. O cliente, ele não tem... Se você já não tem o conhecimento, seu cliente tem menos. Exato. Né? Se você não souber, fala, olha, tem esta opção, tem essa, o risco é este, o risco é aquele, o custo é esse, o custo é aquele, o seu cliente te procura para ele poder tomar uma decisão com base no que você passa para ele. Perfeito. Mas não adianta você chegar lá, olha, você quer pagar dessa forma ou daquela? O cliente vai falar, eu estou te pagando para você me dizer. Então, é este nível de discernimento, de conhecimento, e para poder saber interpretar, né, uma determinada regra, e quais são as consequências das diversas formas de interpretação. Né? Então, acho que o que tem que tomar cuidado é isso, contrate um profissional, né, que consiga não só fazer o basicão, né, mas o cliente está te pagando para ajudar a tomar decisão. Perfeito. É que nem eu costumo dizer assim, eu faço uma analogia. O Overclub, ele é um multifamily office, que é como se fosse um clínico. O meu exemplo, meu clínico geral, ele é cardiologista, é um baita do cardiologista. Então, eu vou lá no clínico geral uma vez por ano, faço todo o check-up, ele avalia, obviamente, muito forte minha parte cardiológica, olha a parte cardiológica, ele atua ali diretamente, ele é cardiologista, tem parte que ele não atua. Ele fala, olha, eu identifiquei alguma coisa errada aqui. Ele poderia falar, porque ele já viu 50 vezes a mesma coisa, só que ele fala, olha, faz o seguinte, liga para esse endocrinologista aqui e fala com ele. Aí o endocrinologista, eu vou lá, ele fala e resolve. Então, através do meu contato com o meu clínico geral, que é cardiologista, e resolve alguns problemas cardiológicos na hora ali, remédio, tratamentos. Não tenho nada, graças a Deus, mas se tivesse, ele teria. Ele me recomendou por um endócrino, porque eu tinha lá algumas outras situações, tal. Eu tenho hipotireoidismo, por exemplo, precisava tratar disso. Ele sabia que eu tinha com um remédio, mas precisa de acompanhamento. Sim. O multifamily office é igual. A ideia é, olha, se está no seu contador, ele pode até ser advogado, mas talvez ele não esteja por dentro do que está acontecendo agora. Porque ele tem outras atividades, o tempo dele que é escasso, está focado em uma coisa. Eu sei que você está com um problema, porque eu olhei seu imposto de renda, eu tenho esse imposto de renda. Mas é o seguinte, fala com este pessoal aqui que é específico disso. E alinha o seu contador, ele participa da mesma reunião. A gente está cansado de fazer isso. Então, no final, a nossa ideia é que o cliente, por estar em contato conosco, tenha a resposta e tenha as soluções de alto nível, independentemente se vai fazer diretamente pelo Overclub ou nós vamos recomendar escritórios como o de vocês, que a gente sabe que são específicos para isso. Eu acho que na parte de tributação internacional, planejamento tributário, é muito importante saber diferenciar as pessoas que vão cuidar. É o que a gente sente, às vezes, é que o contador fica, não, esse advogado vai pegar o meu cliente. Não. Exatamente. A gente sempre trabalha, tem um princípio ético. E para vários clientes, a gente fala, olha, o seu contador faz o seu IR, nós fazemos, o Lousada faz a parte internacional da sua declaração. Primeiro ano, às vezes o contador fica um pouco desconfiado, mas ele vê que no final do dia a gente não quer pegar o trabalho dele. Sim. Se ele faz um trabalho muito bem feito, sem problema, a gente faz a parte internacional, entrega para ele, ele complementa. A gente está aqui para agregar e não para pegar, né, o trabalho de outro. A gente não precisa disso. Perfeito, né? perfeito. No final do dia, o que interessa é atender bem o cliente. Exatamente. Legal, bacana, gente. Vamos chegando aqui no final. Queria só pegar com vocês uma última pergunta de algo que a gente ainda não falou sobre esse tema ou sobre algum outro tema próximo que vocês imaginam que seja relevante as pessoas saberem aqui. Tem algum recado final que vocês gostariam de dar? Eu acho que o recado final é, se tem ativo não declarado no exterior ainda, apresse-se, né? Tente contatar algum profissional capacitado para você tomar essa decisão. Eu acho que essa vai ser a última janela. Perfeito. Complementando o que o Davi fala, de fato o cerco está fechando.
né? O Brasil é signatário de diversos acordos de troca de informação tributária. A gente ainda não tem o conhecimento do que está chegando para a Receita Federal, mas pelo que a gente tem recebido dos nossos clientes, de questionamentos simples que a Receita tem feito nos últimos tempos, que o Banco Central tem feito, a quantidade de informação é alta. E outra coisa também, né? Acabou aquele tempo de ter offshore sem balanço, sem declarar, de fazer como nossos, talvez, avós faziam antigamente. O mundo está mudando. Essa troca de informação hoje em dia, querendo ou não, um mundo globalizado, né? Apesar de tudo que está acontecendo aqui na troca de informações, principalmente hoje, a Receita vai ter essa informação cedo ou tarde. Então é importante aproveitar, para quem fizer sentido, isso. Essa oportunidade. E aí a minha última pergunta para vocês é, ok, o pessoal está assistindo aqui e fala, quero olhar isso, eu quero pelo menos alguém, como é que eles fazem, o pessoal que está assistindo a gente, para entrar em contato com vocês, para procurar o Davi, procurar o Lousada, entrar em contato com o BLS, como é que eles fazem? Eles podem encontrar, né, o site do BLS é blslaw, né, blslaw.com.br, né? E nós temos também BLS Advogados no LinkedIn, também é possível entrar em contato, né? E tem também os nossos perfis do LinkedIn, né? Que eu acho que você vai colocar aqui no vídeo para as pessoas depois, né? E podemos deixar, depois compartilho com você os nossos e-mails, né? Para você depois colocar junto ao seu podcast, onde as pessoas possam entrar em contato conosco. Perfeito, perfeito. Alguma consideração? Então, gente, eu acho que terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com pessoas especializadas, falando um pouquinho sobre um tema que tem data final. A gente está falando ali do meio de dezembro para tomar essa decisão. Se você acha que alguma coisa que possa fazer sentido para você e para sua família, procure a ABLS. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida, o Overcast é o podcast para você. Não só esse tipo de tema, mas se você entrar no YouTube, por exemplo, e para achar a gente é o Overclub, @overclubfamilyoffice, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Spotify também, só que você coloca lá o Overcast, você vai achar um monte de vídeos, um monte de informações sobre esse tema focado em famílias que já acumularam algum tipo de capital e estão antenadas para saber se não tem algo melhor para fazer com o seu patrimônio. Te espero na próxima Overcast. Obrigado e até a próxima.